Hoje nós vamos falar, meus irmãos, sobre o texto, expor o texto que está no capítulo 1 de Josué. Antigo Testamento. Nós vamos recorrer a esse texto, que é um texto muito importante desse livro. Capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 10. E hoje nós vamos trabalhar sobre líderes segundo o coração de Deus. Vamos repetir? Líderes segundo o coração de Deus. Então Josué deu esta ordem aos oficiais do povo: passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo: preparai o vosso mantimento, porque em 3 dias atravessareis este Jordão, a fim de que entreis na terra que o Senhor vosso Deus vos dá por herança, para que dela tomeis posse. E Josué disse aos rubenitas, ou seja, aos da tribo de Ruben, aos gaditas, ou seja, os da tribo de Gade, e à meia tribo de Manassés: lembrai-vos da palavra de que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. As mulheres, as crianças e o gado que pertence a vós devem ficar na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Mas vós, todos os guerreiros, passareis armados diante de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor tenha dado descanso a vossos irmãos, assim como deu a vós, e eles também tenham possuído a terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então voltareis para a terra da vossa herança e a tomareis, ou tomareis posse, terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão, onde o sol se põe. Então eles responderam a Josué: faremos tudo o que nos ordenaste, e iremos para onde quer que nos enviares. Assim como em tudo ouvimos a Moisés, também ouviremos a ti. Apenas o Senhor teu Deus seja contigo, conforme foi com Moisés. Quem se rebelar contra as tuas ordens e não atender às tuas palavras em tudo quanto ordenares, será morto. Apenas esforça-te e sê corajoso. Amém. Pai nosso, abençoa o nosso coração aqui nessa noite, com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. O livro de Deuteronômio, que vem antes do livro de Josué, é um livro que trata do final da liderança de Moisés. Moisés é o grande protagonista no que tange a liderança do povo até Deuteronômio. E Moisés chega com o povo até um lado do rio, até uma determinada posição. É daquele momento em diante que Moisés deixa a liderança do povo de Deus. E dali, para o outro lado do Jordão, Josué teria que assumir o comando. O livro de Josué trata de Josué, é claro, da liderança dele, já vimos isso. Mas antes, Josué é visto, e ele aparece pelo menos 27 vezes antes do seu próprio livro. Por exemplo, nós percebemos lá
em Deuteronômio capítulo 31, já no final da liderança de Moisés, no capítulo 7, que Moisés chama Josué na presença de todo Israel e disse o seguinte para Josué: sê forte e corajoso, pois entrarás com este povo na terra que o Senhor prometeu com juramento dar a seus pais, e tu os farás recebê-la. Moisés disse isso a Josué. E ele completa: é o Senhor quem vai à tua frente. Josué estava sendo preparado para isso. E é desse momento, meu irmão, minha irmã, que nós estamos tratando aqui. Nós vimos sobre a coragem que vem do alto, no domingo anterior ao passado, que foi dos versos 1 dos versos 1 a 9 do capítulo 1. E agora, depois de ser encorajado por Deus, Josué toma uma postura de liderança diante do povo. Josué agora é de fato o líder de seus irmãos. Ele é um homem como todo homem, ele é um pecador como todos os seus irmãos, mas por alguma razão, como o é com todo líder que se segue, por alguma razão da misericórdia de Deus, Deus disse a ele: você vai liderar este povo. E nós veremos aqui, meu irmão, minha irmã, algumas características de uma liderança espiritual. E a partir disso nós veremos a grande importância de líderes espirituais. Diante do texto, então, em primeiro lugar, nós percebemos que a liderança espiritual é dada por Deus e reconhecida pelo povo, ou pelo povo de Deus. Veja o verso 10, você pode ler comigo. Então, Josué deu esta ordem aos oficiais do povo. Veja, ele não deu uma ordem ao povo, ele deu uma ordem aos líderes do povo, aos oficiais do povo. Josué era o líder dos líderes. Mas veja, alguém que sai de trás das fileiras, alguém que sai da obscuridade, e alguém que Deus vai forjando no caminho, agora simplesmente aparece dando uma ordem ao povo. E essa ordem é sintomática. Veja, que Deus está derramando sobre Josué uma autoridade para que ele liderasse. Josué era um homem humilde. Meus irmãos, a característica da humildade não pode ser ausente de nenhum crente, muito mais daqueles que se propuserem a ser usados por Deus. E aqui nós percebemos que Josué já estava sendo formado desde lá de trás pelo Senhor. Quando você olha para Êxodo 17, você percebe a primeira batalha enfrentada pelo povo de Deus ao sair do Egito. Você vai ver em Êxodo capítulo 17 que os amalequitas atacaram Israel. Olha só, os amalequitas. E Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e sai para enfrentar os amalequitas. Isso está em Êxodo capítulo 17, verso 9. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Então isto é sintomático. Ele está lá em cima com a vara de Deus na mão, Moisés. Mas quem está lá embaixo? Josué, comandando o povo na batalha. Como diz no bom português, ele está segurando o touro pelo chifre ali. E a batalha acontece. E no versículo 13 de Êxodo capítulo 17 diz que Josué derrotou ao fio da espada Amaleque e seu povo. Josué derrotou. Veja, a vitória é atribuída a Josué. Perceba que lá na frente Josué seria um líder, como agora estamos vendo em Josué, no livro de Josué. Perceba aqui, quantas vezes, meu irmão, minha irmã, achamos que Deus vai nos entregar grandes responsabilidades sem trabalhar antes conosco. Isso não é verdade.
para que Deus nos use para a sua glória, Ele sempre vai forjar no meio do caminho a nossa vida em algumas batalhas. Batalhas interiores, batalha nos relacionamentos, batalha na família, batalha nas emoções. São guerras tão difíceis para todos nós. Josué está sendo trabalhado pelo Senhor na primeira guerra. Mas você também percebe Josué lá no Sinai, quando chega no capítulo 24 de Êxodo. Moisés está subindo ao Sinai. E o texto diz que, juntamente com Josué, seu auxiliar, Moisés levantou-se e subiu ao monte de Deus. Isso está em Êxodo capítulo 24, verso 13. Perceba que Josué não aparece lá no Monte Sinai como alguém que está lá. A presença de Josué, que era também chamado de Oséias, é sublimada. Josué está percebendo o que Deus está fazendo e o seu nome não protagoniza praticamente nada nesse momento, mas ele está percebendo como Deus está agindo. Deus está trabalhando com ele. Você percebe ainda, quando os espias foram ver a terra, Josué e Calebe, nós vamos ver isso também. Josué e Calebe, quando retornaram, 10 espias estavam apavorados com aquilo que viram. Os homens são gigantes, os homens são fortíssimos. Naquela terra nós não conseguiremos entrar. Sim, há muita coisa boa lá, mas os homens são muito fortes e nós somos pequenos. Veja o que Josué e Calebe dizem. Eles, este povo que está lá, estão sem defesa e o Senhor estará conosco. Veja o que na mente de Josué é diferente na mente do restante. Muitas vezes, meus irmãos, o que difere de uma pessoa e outra não é que ela seja mais forte do que a outra, que uma seja mais fraca e a outra seja mais forte, mas que uma crê num Deus forte e a outra não crê num Deus que é forte. Porque ninguém é forte. Nenhum de nós é habilitado para todas as batalhas, mas devemos crer num Deus poderoso. E Josué está assim. Percebemos no último sermão de Moisés, capítulo 31 em diante, você vai ver o capítulo 32 também lá de Deuteronômio. No verso 30, o texto diz assim: então Moisés proferiu todas essas palavras do cântico, enquanto toda a Assembleia de Israel o ouvia. Veja, perceba, o texto diz, Moisés proferiu as palavras do cântico. Ok. Mas quando termina o cântico, quando termina no capítulo 32, já no verso 44, o texto diz, então Moisés veio e proferiu todas essas palavras deste cântico na presença do povo, ele e Oséias, filho de Num. Quem é Oséias, filho de Num? Josué. Perceba que Josué está ao lado de Moisés aqui. E percebemos o quanto Deus levanta pessoas para treinar a nossa vida, para cuidar de nós, para as batalhas que são espirituais. E Josué está sorvendo de tudo isso, tendo esta percepção e esta humildade de aprender espiritualmente. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós percebemos Josué agora diante do povo. E o texto diz assim, Josué deu esta ordem aos oficiais do povo. Percebe agora por que Josué pode dar esta ordem aos oficiais do povo? Porque Deus estava trabalhando com Josué desde lá de trás. Deus estava forjando o caráter de Josué. E você acha que Josué era novinho? Não. Josué já era velho de guerra. Claro que perto de Moisés, que morreu com 120 anos, Josué não tinha a mesma idade, mas não era mais um garoto. Absolutamente que não. Muitos anos haviam se passado e Josué estava firme na promessa de Deus. As pessoas envelhecem, mas a palavra de Deus não envelhece. As pessoas passam, a palavra de Deus permanece para sempre. A primeira característica, então, deste líder aqui é porque
ele recebe a liderança de Deus e agora ele é reconhecido pelo povo de Deus. Em segundo lugar, a liderança espiritual nunca trabalha só. Veja o verso 11. Você pode ler comigo? A sua Bíblia está aberta certamente. Você está com alguma caneta na mão, fazendo anotações. Nós estamos fazendo a exposição do texto e você não pode perder a linha de raciocínio. Veja o verso 11. Passai pelo meio do acampamento e ordenai isto ao povo. A quem ele está dizendo isso? Aos líderes do povo. Vocês precisam agora fazer a multiplicação daquilo que eu estou dizendo a vocês. Percebemos na igreja, por exemplo, aqueles e aquelas que trabalham com as mulheres, aqueles que trabalham com os homens, aqueles que trabalham com os jovens. O que é isso, meu irmão? É Deus levantando líderes na igreja para que a palavra de Deus possa reverberar mais longe. E Josué está tratando do povo desta maneira. Mas a terceira questão levantada aqui sobre a liderança espiritual é que ela aponta a direção para a vontade de Deus, ela aponta para a direção da vontade de Deus. Agora eu quero que você leia isso aqui comigo. O texto diz, verso 11, passai pelo meio do acampamento e ordenai isto ao povo. Veja a ordem. Preparai o vosso mantimento, porque em 3 dias atravessareis este Jordão. Gente, quanto tempo demorou a travessia? Não, ok. Eu perguntei, minha pergunta foi dúbia. Não quanto demoraria a travessia. Deixa eu perguntar corretamente. Quanto tempo demorou a travessia do deserto? 40 anos. Ok. Agora eu me fiz entender. 40 anos. Imagine um período de espera de 40 anos. Aí Deus disse agora, daí 3 dias vai acontecer. É forte ou não? É bênção. Imagine alguém que fica 40 anos recluso num cárcere e alguém chega e diz, daqui a 3 dias tu sai. É bênção ou não é? A cabeça da pessoa fica como? Você está esperando uma bênção de Deus. Alguém não se converte, você está orando há 40 anos. E de repente Deus diz o seguinte, daqui a 3 dias vai acontecer. Deus é Deus de repente. Deus não deu data para o povo. Deus tem sua própria agenda. E Deus diz o seguinte, chegou a hora daqui a 3 dias. Isso é lindo em Deus. Mas veja, preparai o vosso mantimento, porque daqui a 3 dias atravessareis o Jordão, a fim de que entreis na terra que o Senhor vosso Deus vos dá por herança, para que dela tomeis posse. Primeiro ponto aqui importante, preparai o vosso alimento. Por quê? Porque até ali, Deus mandava o maná, porque era deserto. A partir dali, não ia cair mais maná. Deus está mostrando agora que a provisão vai vir de outra maneira. Muitas vezes, meus irmãos, Deus nos cuida, nos prepara, nos provisiona de certo momento. No outro tempo, Ele muda a forma de provisão, mas nunca nos deixa com fome e sem nada. Usa circunstâncias, pessoas, maneiras, mas Deus está sempre com seu povo. Uma outra questão que vemos aqui é que Ele está dizendo, prepare alimento e não preparem jangadas, preparem barcos. Não. Ora, mas eles tinham que atravessar o Jordão. Um povo que sai do deserto não carregava botes, barcas, navios, concorda? Não precisava. Não tinha com que passar. E Josué não questiona, porque Deus não disse para ele, para dizer ao povo, para eles fazerem balsas, jangadas, navios e barcos. Mas Deus disse a ele, manda o povo preparar comida. Tem diferença ou não? Tem diferença? Você lembra que Josué participou da travessia do Mar Vermelho? E que para Josué, na mente dele,
o Rio Jordão não seria um problema? Você sabe quando você tem mais confiança em Deus? Quando você olha para o retrovisor da história e vê o que Deus já fez pela sua vida. E você diz o seguinte: o Deus que abriu o Mar Vermelho, agora o Jordão fica fácil. É benção ou não? Eu vou preparar comida. Meu irmão, tem coisa que você tem que preparar na sua vida. E tem coisa que Deus vai fazer na sua vida. Tem coisa que você tem que fazer hoje. E há outras que Deus vai fazer amanhã. Há outras que Deus vai fazer daqui a 3 dias. O que devemos fazer hoje? Preparar a comida. Isso é sintomático. Porque isso também nos aponta para o cuidado espiritual que devemos ter conosco mesmo. Nós devemos preparar o nosso alimento espiritual para as batalhas que virão. Não esqueça que a Bíblia que você lê hoje te prepara para a batalha de amanhã. A oração que você faz hoje te prepara para as batalhas de amanhã. A negligência de hoje é a falta de oração de ontem. A queda no pecado de hoje é a negligência na oração e na palavra ontem ou anteontem. Portanto, é a comida de hoje que me deixará forte amanhã. E amanhã eu terei novamente de cuidar daquilo que eu preciso cuidar. Atos capítulo 27, nós percebemos Deus dizendo através de Paulo: ninguém vai morrer. Nesse navio, 276 pessoas estavam a bordo. E é verdade, ninguém morreu. Mas Paulo se levantou e disse o seguinte: vocês precisam comer pão. O que ele está dizendo é: vocês correm o risco de não morrerem no naufrágio, mas morrerem de fome, porque tem 14 dias que vocês não comem. Percebe? Perceba que Deus nos diz que vai fazer coisas extraordinárias, é fato, mas há aquilo que nós temos que fazer. Por isso é que Deus disse através de Josué: esforça-te. Faça aquilo que você precisa fazer. Deus não disse para Josué: Josué, diga ao povo que prepare as armas. Não. O povo tinha que pegar as armas, mas eles tinham que preparar a comida. E o que percebemos aqui é que a liderança espiritual diante do povo aponta para a direção da vontade de Deus. Imagine o povo, talvez muita dúvida na cabeça deles, mas certamente eles estão convictos de que Deus está à frente deles. Em quarto lugar, percebemos aqui a liderança espiritual encorajando o povo com as promessas de Deus. Versos 12 e 13. Você pode ler comigo. E Josué disse aos rubenitas, aos gaditas e à meia tribo de Manassés: lembrai-vos da palavra que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. O Senhor, vosso Deus, vos dá descanso e vos dá esta terra. Perceba que Josué está sendo usado por Deus para relembrar as promessas e a palavra que Deus havia concedido ao povo através de Moisés. Por que, meus irmãos, que domingo após domingo nós pregamos a palavra de Deus aqui? Já parou para pensar nisso? Não seria tão mais fácil você ler um livro de autoajuda? Não seria mais fácil, de repente, você buscar de alguma maneira um outro tipo de ajuda e de contentamento na vida? O que a liderança espiritual faz diante do povo é relembrar que Deus prometeu e vai cumprir. Por que pregamos sobre o céu aqui? Porque todas as vezes que o crente olha para o céu, ele sobrevive melhor na terra. Todas as vezes que o crente olha para o céu, ele agradece a Deus porque não está indo para o inferno. Todas as vezes que temos a promessa da eternidade gravada em nossa mente, nós suportamos os males do tempo e do espaço. E o que Josué está dizendo ao povo: Deus prometeu e vai dar a vocês. Deus nos prometeu um corpo glorificado, um dia nós receberemos. Deus nos prometeu o céu, um dia chegaremos lá. Tem irmãos que já chegaram, nós estamos chegando daqui a pouco. O que é isso?
estamos relembrando as promessas de Deus. Quinto lugar, a liderança espiritual encoraja a responsabilidade do cuidado mútuo. Versos 14 e 15. Lembra que essa palavra Josué está falando para a tribo de Ruben, para a tribo de Gade e para a meia tribo de Manassés. Vou explicar isso. Ele se volta para esses irmãos e diz o seguinte: as mulheres, as crianças e o gado que pertence a vós deve ficar na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Mas vós, todos os guerreiros, passareis armados adiante dos vossos irmãos e os ajudarei, até que o Senhor tenha dado descanso a vossos irmãos, assim como deu a vós, e eles também tenham possuído a terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então voltareis para a terra da vossa herança, e dela tomareis posse, terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão, onde o sol se põe. Agora preste atenção nisso aqui. Quando você lê Números capítulo 32, e você percebe isso também de alguma maneira em Deuteronômio capítulo 3. Em algum momento da chegada do caminho, próximo ali às margens do Rio Jordão, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés disse o seguinte para Moisés: Moisés, olha só, nós não queremos atravessar o Rio Jordão para buscar a terra prometida. Nós achamos que aqui a terra é boa para os nossos animais. Aqui nós conseguimos sobreviver bem. A terra prometida pode ser para os nossos irmãos. Vamos ficar por aqui. E Moisés disse: ok, não tem problema. Só tem um detalhe. Quando seus irmãos estiverem para passar do Jordão para possuir a terra, vocês vão deixar aqui esposa, filhos e animais e vão lá lutar com eles, possuir a terra. Quando a terra deles estiver possuída, vocês estão liberados e vocês voltam para casa. Tudo bem? Fechado, combinado, tudo certo. O que Josué faz aqui? Pessoal de Gade, chega perto. Pessoal aqui, os rubenitas, mais perto. Meia tribo de Manassés, vem cá. Por que meia tribo de Manassés? Porque José, ele deixou de fazer parte dessas tribos depois que foi para o Egito. E tardiamente, Jacó, quando o abençoou, não o abençoou, mas abençoou seus dois filhos, Manassés e Efraim. Portanto, a tribo de José não existe. Existe meia tribo para Manassés e meia tribo para Efraim. E ele chama então a meia tribo de de Manassés, que nada tem a ver com o milagre de Manassés que falam por aí. É uma grande balela. Para não dizer charlatanismo. E diz o seguinte: vocês estão instalados, vocês têm a terra de vocês, mas vocês agora vão deixar a esposa, as crianças, os animais e vão passar armados para ajudar os irmãos de vocês. É bênção ou não, gente? Tinha que chegar todo mundo. O que Josué está dizendo? A luta de um é a luta de todo mundo. A dor de um tem que ser a dor de todo mundo. Na igreja, esse não é o nosso grande desafio, meus irmãos. Não deve ser. E nós não falhamos tanto nisso. E nós não devemos pedir a Deus que nos ajude a lutar as lutas nossas, mas também dos nossos irmãos. Tiago vai dizer que cada um deve levar o próprio fardo, porque é fardo intransferível, é fato. Mas ele também diz: levai os fardos uns dos outros. No reino de Deus não existe farinha pouca, meu pirão primeiro. No reino de Deus não existe para mim, você é problema seu. No reino de Deus, meu irmão, nós estamos juntos até depois do fim. Por quê? Porque termina aqui e nós estaremos juntos na glória. Perceba aqui, o que Josué está mostrando é que é necessário
suscitar no meio do povo a responsabilidade mútua, o cuidado com o outro. Sexto e último lugar, a liderança espiritual deve ser reconhecida e encorajada. Vejamos os versos 16 a 18. Então, os líderes aqui do povo responderam a Josué: faremos tudo o que nos ordenaste e iremos para onde quer que nos enviares. Olha que encorajamento para Josué. Assim como em tudo ouvimos a Moisés, também ouviremos a ti. Olha a cláusula importante aqui, meus irmãos. Apenas o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Um líder espiritual deve ser encorajado, deve ser honrado, deve ser alvo de oração. Porém, há uma cláusula importante aqui. O que esse povo está dizendo para Josué é o seguinte: não desobedeça a Deus, então te seguiremos. Se tu desobedeces a Deus, tu perdes a prerrogativa de que te ouçamos. Meus irmãos, o povo de Deus precisa estar atento daquilo que ouve, daquilo que sai dos púlpitos, daquilo que sai das televisões, daquilo que sai da internet. Quantas vezes, já disse isso aqui, você ouve a palavra de Deus, você se alegra com a palavra de Deus, de repente, você chega em casa e começa a ouvir de outras fontes, e fazendo uma ressalva, há muitas boas fontes no rádio, na internet, na televisão, nos livros. Mas há um número incontável de heresias que muitos irmãos e irmãs se dedicam a ouvir. E quando ouvem, aquilo desprega tudo que a gente pregou aqui. O que quero dizer, meu irmão, minha irmã, é que você deve estar atento àquilo que você ouve e fazer como os crentes de Bereia. Deixa eu ver se isso está na Bíblia mesmo. Deixa eu perceber se aquilo que o pastor disse está na Bíblia de verdade. Deixa eu saber se os meus irmãos na história da igreja também pensaram assim. O que o povo está dizendo é: Josué, nós vamos encorajar você, mas você precisa ouvir a Deus. E nós então ouviremos a ti. E veja, eles são duros aqui porque eles são um povo de guerra. Verso 18. Quem se rebelar contra as tuas ordens e não atender às tuas palavras em tudo quanto lhes ordenares, será morto. E aí eles então encorajam a Josué: apenas esforça-te e sê corajoso. Agora, veja como Deus cuida dos líderes. Josué ouviu de Moisés, lemos aqui: esforça-te e sê corajoso. Josué ouviu da parte de Deus mais de uma vez: esforça-te e sê corajoso. Agora Josué está ouvindo da parte do povo. O que ele ouve da parte dos líderes do povo? Esforça-te e sê corajoso. Meus irmãos, o que isso mostra? Mostra que Deus mantém seus líderes pela misericórdia, porque os sustenta e os encoraja todos os dias. É claro que Josué temia a liderança do povo, mas nesse momento, Josué está sendo encorajado pelo Senhor. Aplicações para a nossa vida, eu trago 4 nessa noite. Primeira, oremos pela continuidade de líderes segundo o coração de Deus. Nós estamos num tempo, como disse agora há pouco, onde se multiplicam, meus irmãos, os líderes hereges, os falsos profetas, aqueles que querem dizer que você é o centro do coração de Jesus.
aqueles que dizem que você tem que dar o trízimo, um para o Pai, um para o Filho e outro para o Espírito Santo. Alguns que rogam para si toda a sobrenaturalidade da parte de Deus e tudo aquilo que não procede dele é pecaminoso, porque só ele é fonte exclusiva do poder. Tudo isso não tem rigorosamente nada a ver com Deus. A nossa oração deve ser: Senhor, faz com que continue no meio do teu povo líderes segundo o teu coração. Agora há pouco eu recebi uma mensagem de um amigo aqui de outra igreja e ele disse: veja aí um vídeo de um pastor que me pastoreou quando eu tinha 10 anos de idade. Quem é que lembra aqui do pastor da sua infância? Claro que não fui eu, na sua infância eu era uma criança. Saí bem agora na foto. Ok. Você lembra o nome dele? Você lembra, né? Claro. Quem me cita aqui o nome de um pastor antigo aqui da igreja? O mais antigo você lembrar. Eu sei que tem um que chama Cássio. Eu sei que tem um que chama Diel Lousada. Eu sei que tem outro que chama Haroldo. Tudo das antigas. Eu sei, Enéas Borges Sindra. Esse é o nome dele todo. Eu sei que tem outro que chamou Odilar Valvi. Deixa eu lhe dizer. Sabe o que é isso? É Deus através da história levantando homens para cuidar do teu coração. Gente que inspira e transpira da palavra para que você tenha saúde espiritual. E muita gente está aqui viva hoje, sustentada pelo Senhor, porque teve alguém que Deus mandou para cuidar do seu coração. Ore para que Deus levante mais líderes espirituais, segundo o coração dele. Segunda aplicação. Oremos por lideranças espirituais que se multipliquem no meio das famílias. Josué olha para os rubenitas e olha para os gaditas e olha também para o povo de Manassés e dá uma ordem para eles. O que é isso? A ordem de Deus reverberou dentro de casa. Deixa eu lhe dizer, meu irmão, minha irmã, nós precisamos pedir ao Senhor que a palavra de Deus chegue ao coração das famílias, através daqueles que têm a incumbência de pregar às famílias. Nós precisamos pedir a Deus que Deus levante homens e mulheres cheios do Espírito Santo para falar ao coração da família. É muito importante que a igreja instrua os jovens. É muito importante que a igreja instrua as crianças. Mas tudo começa na sua casa. Tudo começa na mesa. Quando você não fala mal dos seus irmãos. Quando você não fala mal da sua igreja. Quando você não reclama de Deus. Quando você não reclama da comida. Mas em tudo você dá graças ao Senhor. Tudo começa na sua casa quando você diz aos seus filhos: filhos, agora vocês vão ficar sentadinhos aqui porque nós vamos orar juntos, pedindo a Deus. Isso é liderança espiritual. Maridos, sejam os líderes da casa de vocês. Irmãs, sejam as ajudadoras que edificam o lar. E se você está inserido numa família, meu irmão, minha irmã, você tem um valor especial na parte de Deus ali, edificar e ajudar a edificar aquela casa. Portanto,
nós devemos deixar para trás toda gritaria, toda murmuração, como diz o bom brasileiro, toda zica, tá certo? Toda picuinha, e começar a fazer do nosso lar um ambiente de alegria para a glória de Deus. Meu irmão, na hora da comida, dá graças a Deus, obrigado, Senhor. Tem dia que a gente não tá legal, sim ou não? Aí tu fica mais quieto, fica na sua. E tem dia que você tá bem, aí você aproveita para abençoar. Mas lidere a sua casa para perto de Deus. Deixa eu dizer aos pais aqui. Sabe quantas vezes quantas vezes por semana o inferno tenta discipular o seu filho? 7 dias por semana. E você acha muito ler a Bíblia para os seus filhos todo dia? Será que acha muito acordar mais cedo para ministrar ao coração deles antes que eles saiam? O mundo inevitavelmente vai jogar lixo no coração deles. Inevitavelmente. E no teu coração também. Você então pede a Deus que prepare o seu coração para que quando o mundo jogar lixo, esse lixo não permaneça. E quando você busca Deus, quando você ora, quando você lê a palavra com seus filhos, quando você lê a palavra com a sua família, quando você lê a palavra sozinho, sozinha, você está fazendo o processo não só de jogar o lixo fora, mas também de colocar coisa boa para dentro. Faça disso, meu irmão, minha irmã, um hábito. E você verá que a igreja será um maravilhoso complemento para a sua família. Mas a responsabilidade é tua. Oremos para que se multipliquem os líderes dentro das casas, nas famílias. Quarta aplicação. Preparemos a nossa vida para as travessias e batalhas difíceis que virão. Vamos repetir. Preparemos nossa vida para as travessias e batalhas difíceis que virão. Meus irmãos, o que nos prepara para as batalhas que virão? Relembrar as promessas de Deus, tomar o capacete da salvação, se apossar do escudo da fé, manejar bem a palavra da verdade, calçar os pés com o evangelho da paz. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Como é que nós preparamos o nosso coração e a nossa vida para as batalhas difíceis que virão? Submetendo a nossa vida às ordens do Senhor. E aqui, meu irmão, nós precisamos lembrar que Deus nunca vai pedir alguma coisa que nós não podemos fazer. Se você não sabe construir barcos, jangadas, prepare a comida. Entende isso? O que Deus pede a nós está ao nosso alcance. Você pode orar mais? Vou perguntar de novo e vamos responder juntos, tá bom? Você pode orar mais? Sim. O padrão bíblico da oração é orai sem cessar. Tem hora que você cessa de orar? Eu também. Precisamos conectar nosso coração constantemente à realidade da oração. Perceba que olhar para Cristo, nosso Senhor, Ele que nos encoraja, nos prepara para as batalhas da vida. O que está ao seu alcance fazer? O que está em suas mãos fazer? Obedecer a palavra de Deus está ao nosso alcance. João vai dizer que os mandamentos de Deus não são penosos. Não são penosos. Quantas vezes, queridos, reclamamos da vida
Reclamamos o quanto está difícil. Reclamamos tanto do que não aconteceu. E não preparamos o nosso coração para aquilo que virá. Eu estou certo que daqui para a nossa travessia até a Jerusalém celestial, meu irmão, minha irmã, Deus ainda vai abrir muito Jordão na nossa frente. Você crê nisso? Deus irá adiante de nós. Prepare a comida. Alimente a sua vida espiritual. Coma. Se aprofunde na graça. Não tem problema você ter o seu tempo, o seu momento. Você vai perceber que oração em escassez não é falta de tempo. Estamos lendo a palavra. Esse ano, mais uma vez, já chegamos no Novo Testamento. Estamos aí no final de Mateus. Conecte-se com as oportunidades de alimentar o teu coração. Pastor, mas eu leio, não entendo nada. Parabéns, seja bem-vindo ao time. Muita gente lê e não entende. Leia e peça ao Espírito para te ensinar os caminhos do que diz a palavra. Em algum momento, você vai entender uma palavra. E você não é obrigado a entender tudo. O Espírito Santo vai lhe orientando. E você chega na igreja junto com seus irmãos. E aquele texto que antes era difícil, agora Deus falou ao seu coração. E você leu no meio do caminho na semana. Obrigado, meu Deus, porque o que eu não entendia, agora eu entendi. Amém, gente? Deus tem muito a fazer em nós e através de nós. Portanto, devemos ser firmes, fortes e corajosos. Vamos ficar de pé. Nós temos o hino 579 aí. Será que temos a letra? Não sei, eu estou pegando de improviso o pessoal lá, tá? Se não tiver, não tem problema não. Aí a gente termina cantando só o coro, porque a gente tem a obrigação de saber o coro do 579. E já se tem aí. Já aproveitou para dar um graças a Deus? Amém, gente? Que tempinho diferente que Deus está dando para a gente, né? Tem hora que tu sente um calorão. E tem hora que tu dorme de cobertor. É benção ou não? É Jesus avisando que está voltando, meu irmão. Só pode. Nós precisamos olhar para Cristo. Achou? Olha que bênção. Ruge forte. Deixa eu pegar o tom aqui. Tá ligado aqui? Ruge forte, contundente a guerra do pecado. Olhando para Cristo. Segunda parte. Veja.
olhando para Cristo. Me revisto no poder do Senhor. A última, as mulheres. Os homens, voz de trovão. Todos juntos, cantando, olhando para Cristo.